Olá, segundo ano do João Cardoso, tudo bem? Professor Wellington aqui, professor de Física de vocês. Aquele abraço, estamos morrendo de saudade. Não vemos a hora de voltar para a sala de aula, não é isso? Mas, enquanto isso não acontece, nós temos aula virtual. É isso aí, estamos ficando chique, né? Exatamente. Bem, hoje nós vamos fazer uma aula bem simples, bem básica, meio que relembrando aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores e também iniciando um assunto que eu particularmente acho muito legal, que é a parte termodinâmica. A gente começou o ano falando de termologia, termometria em geral, falando sobre temperatura, a diferença da temperatura para o calor, falamos sobre escalas termométricas, escala Celsius, escala Kelvin, escala Fahrenheit, dentre outras. Mas a partir de agora a gente vai começar a estudar a termodinâmica, ou seja, como que acontece a dinâmica, o movimento dos fluidos em geral, e especialmente quando se trata de energia térmica, que é aquilo que a gente conhece como calor. Na verdade, o calor seria mais essa energia térmica em trânsito, que é um assunto que a gente já discutiu e vamos discutir também no decorrer do nosso ano letivo, certo? A aula de hoje vai falar um pouco sobre a Lei Zero da termodinâmica. Lei Zero, exatamente. Ano passado, para quem estava no primeiro ano do ensino médio, vocês viram as leis de Newton. A lei, cientificamente falando, é aquilo que a gente consegue provar e não há controvérsias. Por exemplo, Newton, na sua primeira lei, fala sobre a inércia. Inércia diz o seguinte, que se eu soltar um determinado objeto de uma altura, deixa eu ver um objeto aqui diferente, tá aqui ó, minha Kenner, pequena, viu gente, tamanho 43, certo? O que acontece? Eu vou soltar essa Kenner aqui ó, e vai cair. Nossa, Newton, que gênio, descobriu que ia cair? Não só descobriu, mas percebeu e anotou isso, certo? Só que ele percebeu algo mais interessante, que ela vai cair infinitamente, a não ser que alguma coisa, certo? Vá lá e exerça uma força. O que ele quis dizer em relação a isso? Que todo corpo que está em repouso, ele vai permanecer em repouso, assim como o corpo que está em movimento também vai permanecer em movimento, a não ser que uma força seja exercida sobre ela, certo? Se o chão não estivesse aqui e a gravidade continuando exercendo essa força sobre essa chinela que eu deixei cair, essa chinela ia cair cada vez mais. Quando ela encontrasse o fundo de um determinado buraco, por exemplo, ela ia parar. Isso Newton percebeu, a primeira lei de Newton. Só que a gente viu lá no ano passado que tinha a primeira lei, segunda lei, terceira lei de Newton, mas não tinha esse negócio de lei zero. Por que tem lei zero da termodinâmica? A termodinâmica já a princípio tem lei zero, primeira, segunda, terceira lei. E assim vai, certo? Por que então que não tinha lei 1, lei 2, lei 3, lei 4, lei 5, lei 6 e assim vai? Porque é o seguinte, quando as pessoas, os cientistas, perceberam a importância dessa lei, já existia a primeira, já existia a segunda lei. Por questões históricas, se naquela época eles tentassem mudar a primeira para ser segunda e a segunda para ser terceira, ia confundir, certo? Se a gente só falando isso já confunde, imagina. Então eles perceberam, decidiram manter a primeira e segunda lei, e uma lei que era principal para que essa primeira e segunda lei existissem de fato, foi considerada a lei zero. Essa lei é zero porque sem ela as outras leis não funcionam muito bem. Então eu preciso passar do princípio que a lei zero ela é primordial na natureza. E como eu falei, ela é uma lei. Isso quer dizer o quê? Que independentemente se você acredita ou não, vai acontecer na natureza. Beleza? Isso aqui é comprovado, qualquer pessoa pode observar isso. E o que a primeira lei diz, professor Edson? A primeira lei diz o seguinte, ela vai falar sobre um termo muito interessante na ciência chamado de equilíbrio térmico. O que é isso, professor? Equilíbrio, vocês sabem que é quando, vamos falar sobre forças, por exemplo, quando nós temos duas forças iguais, de lados diferentes. Imagina então que você está puxando uma corda para um lado, e aí vem um outro rapaz e puxa uma corda para o outro lado, certo? Se os dois estiverem puxando a corda com a mesma força, com a mesma intensidade, vocês viram isso ano passado em mecânica, né, newtoniana, você vai perceber que nenhum vai ganhar nem o outro, que vai ganhar apenas aquele que conseguir exercer uma força maior. Se houver um equilíbrio de forças, se as forças que estejam para a direita forem exatamente iguais às forças que estiverem para a esquerda, você não vai ter movimento nenhum, certo? E é isso que a natureza sempre vai buscar, o equilíbrio das forças. Essas forças podem ser forças mecânicas, forças térmicas, forças gravitacionais e assim vai, uma série de tipos de forças. Nós estamos falando por enquanto de equilíbrio térmico. Só que esse equilíbrio aqui não está falando exatamente de uma força específica, dessa grandeza. Nós estamos falando sobre algo que gira em torno do calor. Nesse caso, em relação à temperatura, o equilíbrio de temperatura, a gente viu que a temperatura
ela pode ser descrita como o grau de agitação das moléculas, ou seja, quanto mais as moléculas numa determinada matéria estão agitadas, maior a temperatura, mais nós temos a sensação de quente. Quanto menos agitado, quanto mais devagar estão se movimentando as moléculas da matéria, menor a temperatura, mais nós temos a sensação de frio. A gente também fez aquela comparação entre a questão do frio e do calor, que às vezes a gente acaba achando que o frio é o contrário do calor e não é. O frio é o contrário do quente. O calor nem existe contrário, não é mais ou menos isso, porque a gente define o calor como uma energia térmica em trânsito. Só não há calor quando não há trânsito de energia térmica, beleza? Nós temos aqui um exemplo muito interessante, o desenho não ficou assim 100%, né, mas a gente está tentando. Nós temos aqui um recipiente com determinado líquido, um fluido qualquer. Eu coloquei aqui o número 70 graus Celsius. Nas aulas anteriores a gente falou sobre escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vimos que na ciência a escala Kelvin é que é utilizada, mas aqui no Brasil a gente está muito acostumado a falar de escala Celsius. Por isso eu escolhi essa escala para a nossa aula, certo? Nós temos aqui 70 graus Celsius em um líquido que eu desenhei aqui de vermelho. Aqui eu desenhei um líquido meio azulado, escuro, e ele está a 50 graus Celsius. Qual deles dois está mais quente? Certo? A gente tem a sensação de quente quando a temperatura está mais alta. Isso quer dizer então que esse líquido que está aqui à direita, à minha direita, 70 graus, tem um número maior, portanto está mais quente, tem a temperatura mais alta do que esse outro que tem a mesma escala termométrica, só que o número é menor, 50 graus Celsius. Beleza, o que vai acontecer? Esquece tudo que tem ao redor, imagina que a gente esteja no vácuo, não tem nada interagindo com esses líquidos, mas o que vai acontecer, gente, se eu pegar esses líquidos e colocar um próximo do outro, grudado um no outro, o que vai acontecer? Exatamente, sei que você já pensou aí, equilíbrio térmico, a natureza vai fazer com que eles dois alcancem a mesma temperatura, certo? Eu vou juntar eles dois e aí o que acontece? Esse corpo que tem maior temperatura sempre vai ceder calor para o corpo de menor temperatura. Eu disse sempre, gente. Ou seja, toda vez que um corpo tem uma temperatura mais alta que o outro, esse que tem a temperatura mais alta vai ceder calor para o que tem a temperatura mais baixa, certo? Nesse caso aqui, ó, esse corpo que está em vermelho cede calor para o corpo azul. Professor, então isso quer dizer que eu vou pegar os 50 e os 70, juntar. 70 mais 50 dá quanto? 120. Dividir por 2, isso vai dar 60. Quer dizer que esse 70 vai dar 10 para cá, ficar 60 aqui e 60 aqui, porque os dois ficam com a mesma temperatura? Não exatamente. Isso vai acontecer em apenas um caso. Se esses dois líquidos aqui, ou matéria de qualquer forma, tiverem a mesma composição química. Por exemplo, se aqui for água e aqui também for água, e juntar, aí eles dois vão ficar com a mesma temperatura exatamente. E é só somar e dividir por 2. Mas acontece o seguinte, imagina que você tem um suco que esteja quente e você quer deixar ele mais gelado, mais agradável para beber. O que você faz? Você pega umas pedras de gelo e coloca naquele suco. A ideia é o seguinte, que aquele gelo que esteja a 0 graus Celsius, ele, entre 0 e 4 graus Celsius, ele vai receber calor desse suco, que está um pouco mais quente, a 20, 25 graus Celsius, e aí quando ele recebe o calor, o suco começa a ficar mais frio, porque ele vai perder calor. Isso é um exemplo classicíssimo de equilíbrio térmico na natureza, certo? Só que assim, nem todo corpo tem uma facilidade muito grande em doar e receber calor. Por exemplo, você está lá com uma panela no fogo, está lá fazendo almoço, esses dias de confinamento todo mundo virou empregado em casa, né? Então quem não cozinhava, cozinha, quem não varria a casa, varre, tá aquele desespero. Então você pega uma panela, expõe essa panela ao fogo, essa panela geralmente é de metal ou vidro, porque o metal e o vidro têm uma facilidade em receber calor daquele fogo e passar esse calor para o alimento que está dentro da panela. Só que é o seguinte, o cabo da panela ele é de plástico, certo? Ou de plástico, ou de borracha, de algum material que não esquente tanto. Por quê? Porque se fosse de ferro o cabo da panela, quando você fosse pegar, você ia se queimar, certo? Acontece muito acidente doméstico em relação a isso, quando alguém vai lá e toca na parte de metal. Por quê? Porque o fogo está liberando calor constantemente, aquela panela, por ser de metal, acaba absorvendo aquele calor constantemente também, e quando a pessoa vai tocar naquela parte, ele acaba
recebendo uma quantidade de calor muito grande no corpo. Isso pode causar queimaduras sérias, problemas na nossa saúde. Mas o que nós queremos chamar a atenção? Que o plástico ou a borracha, do qual é composto aquela parte do cabo da panela em que nós pegamos, ela não recebe calor com a mesma facilidade. Observa que ela está na mesma panela, está recebendo praticamente a mesma quantidade de calor do fogo, só que ela não esquenta tanto. O ferro que está do lado dela está muito quente, e aquela parte de borracha ou de plástico que está do lado do ferro quente não está tão quente assim. Por que isso acontece, professor? Isso acontece por algumas grandezas que são características das matérias, grandezas termodinâmicas. Uma delas seria o calor específico e a capacidade térmica. Nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o metal, por exemplo, ele consegue absorver calor com mais facilidade, como também consegue ceder calor com mais facilidade. Mas a borracha, não, eu preciso de uma temperatura muito mais alta, preciso de muito mais calor para fazer com que ele aumente a temperatura. Nós temos grandezas que vão explicar especificamente isso. A gente consegue, inclusive, calcular o quanto que vai aumentar a temperatura de um lado e o quanto que vai aumentar a temperatura de outro. Nas próximas aulas nós falaremos sobre essas grandezas, calor específico, capacidade térmica e provavelmente vamos falar também de um fenômeno muito interessante termodinâmico, que é a dilatação térmica e compressão térmica. Alguns materiais literalmente aumentam de tamanho quando aumenta a temperatura e outros materiais diminuem de tamanho quando diminui a temperatura. Um grande abraço, estou com saudade de vocês, espero todos para a próxima aula. Eu vou anexar junto com o vídeo no YouTube, eu vou anexar no grupo de vocês do WhatsApp uma atividade bem simples, uma coisa bem teórica sobre esse assunto que a gente discutiu aqui, e uma ou duas perguntas apenas para tirar as dúvidas, e aí vocês interagem comigo lá no WhatsApp, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima!